O Vale do Itabapoana, assim como todo o noroeste fluminense e parte da região do Caparaó, foi habitado pelos indígenas das etnias Puri, os Coroado e Coropó. Os Puri ocupavam as montanhas e serras. Os Coroado e Coropó viveram na planície entre as margens do Itabapoana. Os indígenas do Vale do Itabapoana viveram por mais de 200 anos na região, vindo do litoral a partir de 1650, antes da chegada dos primeiros colonizadores mineiros na década de 1820. Apesar de terem vivido praticamente em toda a extensão territorial das regiões mencionadas, são poucos os locais onde a tradição oral ou relatos documentados registram com exatidão onde se localizavam as tribos Puri, até pela dificuldade de localizar vestígios arqueológicos dessa etnia, que se notabilizou por não edificar aldeias, não praticarem agricultura e não manufaturar a cerâmica. Somente utilizavam pedras como ferramentas. Temos na região algumas localidades que se destacaram pela grande quantidade de indígenas que viviam quando iniciava o processo de colonização da região, como o distrito de Pociúnculo chamado Purilândia, em virtude da grande população de indígenas da etnia Puri, a estrada da Vala dos Índios, ou Vale dos Índios, na região de Santa Fé em Rosal, a Cachoeira do Liar e a Fazenda Puri, na Barra do Pirapitinga, e na Serra do Tardém, conforme relato do coronel Elias Nunes, que se deparou com indígenas Puri quando iniciou o desbravamento da famosa Serra do Suíço na década de 1860. Porém, em todos esses registros, não temos o local específico onde os indígenas se estabeleceram, onde ergueram seus ranchos e viviam em grupos. No Vale do Itabapoana existe apenas uma localidade, com a definição exata onde vivia uma tribo Puri, em que temos relato registrado pelo desbravador que teve contato com os indígenas em seu local de moradia, no caso, o capitão José Carlos de Campos, quando chegou na região entre Iuru e Usina Santa Isabel vindo de Juiz de Fora, para desbravar suas terras recém-adquiridas e fundar a grande fazenda Fortaleza no ano de 1860, que abrangia as duas margens do rio Itabapoana e se estendia até a região da Barrinha Piacá, fazendo limite com a região de Barra Alegre em Bom Jesus do Norte. Em expedição para demarcar o território de sua propriedade, José Carlos de Campos seguiu pela margem capixaba do rio Itabapoana acima até a foz com o Ribeirão Barra Alegre, hoje nas proximidades do loteamento do Vale de São Gomes. E pelo Ribeirão ele seguiu o curso acima até chegar no topo de uma serra, onde ele se deparou com uma comunidade indígena da etnia Puri, vivendo nas clareiras entre as quedas da grande cachoeira. O capitão José Carlos de Campos foi o primeiro desbravador de parte do território onde hoje se localiza o município de Apiacá, no distrito de Iuru. Por isso a denominação oficial como Ponte de José Carlos, pois sua propriedade também abrangia a margem fluminense do Itabapoana nas terras que hoje se localiza a usina Santa Isabel até Odilon Diniz, sendo ele quem construiu a ponte que liga as duas localidades. Ele também foi um dos 12 fazendeiros que fundaram o Patrimônio do Senhor Bom Jesus em 1860. Antes de irmos à Cachoeira dos Puri, se faz necessário conhecermos a história da Fazenda do Puri, como se deu sua origem, quem foi quem fundou e construiu as benfeitorias e o casarão da sede. Na expedição de 17 de janeiro de 2026, não tive a oportunidade de ir na sede da fazenda, somente subir a serra para visitar a região denominada como Barra do Puri ou simplesmente Puri, em Apiacá. Apesar de não ter ido à sede da fazenda, consegui diversas imagens antigas e atuais, bem como os registros extraídos do Google Maps, e temos em tela uma possibilidade histórica fabulosa, que vamos refletir a seguir. A pesquisa realizada pelo escritor e memorialista Fábio Martins Faria conclui que o fundador da Fazenda Puri, ou Fazenda Cachoeira dos Puri, foi Francisco Pinto Campos de Figueiredo, bisavô de Fábio, filho de Francisco da Assis Pinto de Figueiredo e Maria Carolina de Oliveira Campos. E o primeiro documento histórico vinculando a Fazenda do Puri a Chico Pinto Campos de Figueiredo data em 1920. O acesso às terras da sede da antiga Fazenda do Puri se dá por Iuru, distrito de Apiacá ou Bom Jesus do Norte em direção à região denominada como Barra Alegre, sendo o Ribeirão Barra Alegre o marco limítrofe entre os municípios de Bom Jesus do Norte e Apiacá. E a sede da fazenda fica na margem esquerda, nos limites territoriais de Apiacá.
Temos uma imagem da sede da Fazenda Fortaleza datada no ano de 1910. Porém, neste período, José Carlos de Campos já havia falecido há 5 anos. Neste tempo, a fazenda pertencia a alguns de seus herdeiros ou herdeiros diretos, se mantendo com o mesmo nome Fortaleza ainda neste momento. Ressaltando que a pesquisa de Fábio Martins Faria não encontrou nenhum documento oficial ou registro relacionado à Fazenda Fortaleza posterior a 1910. Observando as características do casarão da Fazenda Puri, nas imagens obtidas na pesquisa e do acervo de Fábio Martins Faria, podemos considerar a hipótese deste ser o mesmo da histórica Fazenda Fortaleza, erguida pelo capitão José Carlos de Campos na década de 1860, que também tinha residência em Bom Jesus Tabapuana, ao lado da antiga Capela Santa Rita, onde hoje está o Espaço Cultural Luciano Bastos. Conforme narra a história oficial de Apiacá, o capitão José Carlos de Campos, quando chegou, realizou uma expedição para possear suas terras. Ele empreendeu a campanha nas margens do rio Tabapuana, subindo pela foz do Ribeirão Barra Alegre, certamente para buscar uma queda d'água o mais alto possível para o manejo hídrico, possibilitando abastecer a fazenda e gerar energia hidráulica para operar moinhos e engenhos, como todo desbravador daquela época fazia, pois o manejo hídrico era vital para a instalação de uma fazenda com toda a complexidade operacional exigida naquele tempo. Os dois casarões, da Fazenda Fortaleza e da Fazenda do Puri, foram erguidos com o mesmo conceito arquitetônico, em formato em L. Ambos estão localizados em uma área com morros e montanhas em seu entorno, salientando que as terras da Fazenda Fortaleza, nas proximidades do rio Tabapuana, seja em Iuru ou Usina Santa Isabel, não tem morros e montanhas dessa altitude próximos da sede, como consta nas fotografias das duas fazendas. Nas fotos das duas sedes temos uma tulha, ou galpão de madeira situado em posições quase que idênticas. Mesmo com as imagens terem sido registradas em ângulos diferentes, é possível verificar que essas tulhas estavam situadas no mesmo ponto referente às sedes da fazenda. Como mencionado, a Fazenda do Puri foi fundada no século XX por Francisco Pinto Campos de Figueiredo, depois de 1910. Porém, seu casarão tem todas as características de ter sido construído no século XIX. No século XIX, somente o capitão José Carlos de Campos, avô de Francisco Pinto, havia construído sedes de fazenda deste porte nessa região, podendo atestar que a sede da Fazenda do Puri no século XX, no século XIX foi a sede da grande Fazenda Fortaleza. Um importante aspecto que ajuda a sustentar a hipótese da sede da Fazenda do Puri ser a mesma sede da Fazenda Fortaleza está na possibilidade do manejo hídrico, utilizando a gravidade da água em queda para abastecer a fazenda e gerar energia hidráulica para operar engenhos e moinhos, por sua proximidade com o topo da Cachoeira dos Puri, diferente das terras do entorno do rio Tabapuana, que são predominantemente em planícies e meias laranjas. Destacando ainda que no alto da Cachoeira dos Puri, com mais de 500 metros de altitude, tem uma mureta de aproximadamente 40 centímetros de altura que servia de banqueta para manejo hídrico, assim como um casarão construído com características das edificações do século XIX. A pesquisa de Fábio Martins Faria nos dá uma sequência cronológica de fatos históricos, que também auxiliam na sustentação da tese aqui defendida. A partir de 1874, quando o capitão José Carlos de Campos iniciou o processo de desmembramento da Fazenda Fortaleza, ao publicar no dia 17 de junho deste ano, no jornal Diário do Rio de Janeiro, a declaração divina de uma propriedade situada nas terras onde hoje está a Usina Santa Isabel, sendo parte de sua Fazenda Fortaleza. A declaração detalha as benfeitorias da propriedade, como grandes canaviais e cafezais, engenhos de açúcar e cachaça, moinhos, terreiro de pedra, grande lavoura de mandioca e outras culturas, e uma grande e forte casa de vivenda. Essa grande e forte casa de vivenda se refere à sede dessa propriedade. No entanto, não se trata da sede da Fazenda Fortaleza. É a sede onde vivia Horácio Gomes, cunhado e sócio de José Carlos de Campos nessa propriedade com engenho, sendo ela vendida para a família Vasconcelos, de Campos dos Goitacazes, conforme registro relatado no blog do Espaço Cultural Luciano Bastos. Esta parte da fazenda vendida se localizava fora do entorno da ponte construída por José Carlos de Campos. Possivelmente deveria abranger do outro lado da atual rodovia Regional 230,
se estendendo até a região do Ribeirão de Londiniz. Os relatos do naturalista Manuel Basílio Furtado, que se hospedou na fazenda do capitão José Carlos de Campos, narram sobre os aspectos da propriedade e detalhou sobre as caçadas nas belas matas da fazenda. E se nas terras fluminenses que foram vendidas já estavam amplamente utilizadas na produção agrícola, restavam as regiões de Barra Alegre e Puri com grandes matas preservadas em 1873. Para se ter uma ideia, o anúncio da venda da propriedade detalha que haviam 60 mil pés de cafés e canaviais para produzir 20 caixas de açúcar, atualmente equivalente a quase 6 toneladas de açúcar por safra, bem como não foram anunciadas reservas para extração de madeira de lei. Este documento do acervo de Fábio Martins Faria corrobora que a grande e forte casa de vivenda vendida em junho de 1874 não era a sede da Fazenda Fortaleza, com a publicação veiculada no jornal O Apóstolo, anunciando em 16 de maio de 1877 o falecimento do padre João Rodrigues da Cunha, o segundo vigário de Bom Jesus de Itabapoana a partir de 1860, ocorrido no dia 28 de março de 1877, na Fazenda Fortaleza, do senhor José Carlos de Campos. 3 anos após a venda da propriedade na margem fluminense do rio Itabapoana, a sede da Fazenda Fortaleza ainda era de José Carlos de Campos e acolhia o padre João Rodrigues da Cunha no final de sua vida. Segundo consta no artigo Subsídios para a Organização da História de Bom Jesus de Itabapoana, parte 2, de Jorge Renato Pereira Pinto, publicado no jornal O Norte Fluminense em maio de 1990, no ano de 1884, consta apenas 2 pessoas do ramo madeireiro em destaque no desenvolvimento econômico de Bom Jesus: a senhora Carlota Vieira de Rezende e José Carlos de Campos, este certamente desbravando as matas remanescentes no entorno da Fazenda Fortaleza, na região pertencente à vila de São Pedro Itabapoana, província do Espírito Santo. Em 31 de maio de 1888, o capitão José Carlos de Campos anuncia no jornal Gazeta de Notícias a oferta de arrendamento de uma propriedade no território fluminense, com lavouras de cana e café, máquinas para produzir açúcar e cachaça, mas sem engenho produzindo e nenhuma casa de vivenda ou sede de fazenda. E o detalhe é a localização ser no entorno da atual ponte que liga Santa Isabel e Uru, com anúncio detalhando que parte da lavoura da fazenda a ser arrendada ficava do outro lado do rio, nas terras da província do Espírito Santo, ligado por uma ponte que é parte da propriedade. Atualmente, a ponte que liga a usina Santa Isabel e Uru. Esse mesmo anúncio publicado no jornal Gazeta de Notícias, em 31 de maio de 1888, José Carlos de Campos anunciou a oferta de arrendamento de outra propriedade, também localizado no território pertencente à vila de São Pedro Itabapoana, província do Espírito Santo, situado no território do Ribeirão Barra Alegre, na região denominada como Barra do Puri, que fica acima das terras do entorno da sede da Fazenda do Puri, e anteriormente na sede da Fazenda Fortaleza. Neste anúncio, ele cita sobre lavouras de culturas e algumas benfeitorias, sem citar engenho e nenhuma sede ou grande casa de vivenda. Posterior a esses registros sobre o capitão José Carlos de Campos, tenham conhecimento de sua assinatura no termo declaratório datado em 1891 sobre a doação das terras pelos fazendeiros cotistas ao patrimônio do Senhor Bom Jesus em 1860, e em 1900, quando o padre Melo articula com o senhor José Carlos de Campos a doação do terreno para a criação do Alto Santa Rita. E em 12 de outubro de 1905 é noticiado o seu falecimento. Atualmente, a sede da Fazenda do Puri e uma pequena área em seu entorno pertence à senhora Marise Xavier, notável professora de piano em Bom Jesus de Itabapoana, e alguns outros pedaços de terras pertencentes a seus filhos. Dona Marise nasceu na Fazenda do Puri em 1934, e o autor dessa obra recorreu à amiga Mayra Xavier, filha de Marise e proprietária de uma parte da terra ao lado da sede, para colher informações sobre as origens da fazenda e a presença dos indígenas na propriedade. Segundo informado por Dona Marise,
Seu pai e os irmãos e irmãs dele nasceram em outra propriedade acima da sede, na região do Puri, ou Barra do Puri, próximo à Cachoeirinha Barra Alegre, podendo ser a propriedade anunciada para arrendamento em 1888, e posteriormente a família se mudou para a sede da Fazenda Puri, e quando o avô de Dona Marise faleceu, seu pai comprou a sede e as terras do entorno dos demais herdeiros. Dona Marise Xavier é filha de Francisco Silveira Figueiredo, o Chiquito, neta de Francisco Pinto Campos de Figueiredo, o Chico Pinto Figueiredo, bisneta de Maria Carolina de Oliveira Campos e trineta de José Carlos de Campos. Temos em tela a genealogia da Dona Marise e a cronologia, no tempo reverso, dos proprietários das duas fazendas. A Fortaleza com José Carlos de Campos, depois com sua esposa ou filha, e a do Puri com Francisco Pinto Campos de Figueiredo. Duas fazendas históricas em uma mesma sede, o mesmo casarão. A primeira edificação de alvenaria da história do município de Apiacá, no Espírito Santo. O casarão construído por um dos maiores personagens da história do Vale Tabapuana, que hospedou Manuel Basílio Furtado em 1873 e acolheu o padre João Rodrigues da Cunha no final da sua vida em 1877. Sem dúvidas, que se constitui como o principal patrimônio histórico edificado pelo homem, com relevância em dois municípios na nossa região, entre Apiacá e Bom Jesus de Itabapuana. Os relatos que eu tenho, as pessoas que foram morar em Apiacá, que moraram lá na Puri, na fazenda, né, em relação à piscosidade do rio aí, né. Então, assim, era certo, toda tarde as pessoas já iam com peneiras e pegavam peixe com uma grande abundância, muita fartura de peixe, piaus, e nas cachoeiras lá tinha uma abundância muito grande de peixe. E era assim uma terra muito fértil também, onde o pessoal plantava, cultivava, às vezes às margens do rio, né? Plantio de arroz, muita roça de milho e lavouras de café também, uma terra muito fértil, uma das terras muito semelhante aí às terras de Carabuçu, a fertilidade, né? E muita mata, né? O pessoal tirou muita mata, tinha uma serraria muito grande, ainda tem, acho que uns vestígios ainda, da serraria debaixo da fazenda do Puri. Então era um movimento muito grande de madeira, de tirada de madeira. Mas e muitas pessoas iam aos finais de semana e Apiacá lá para pescar. Ainda vão ainda, né? Ali na divisa de Bom Jesus do Norte com Apiacá, depois do campo do Barra Alegre, tem um poço ali, constantemente você vai ali, tem um pessoal pescando. O pessoal não vai lá para cima para o Barra Alegre, mas já fica ali. Então tem esse acesso muito grande. Por exemplo, aquela família Palmares, não tem aquele deputado Palmares que era do PT? A família dele é dali, do Puri. Ele é PH ali do Puri. Ele tem ancestrais ali, que eles moraram ali, os Palmares. Sobre os indígenas Puri, Dona Marise Xavier relata que eles viveram na fazenda, porém, quando ela nasceu em 1934, ele já viu indo embora, podendo ser para outras propriedades nas redondezas ou mesmo para o alto da serra com a floresta preservada, no topo da cachoeira da região da Barra do Puri. A propriedade está ociosa há muito tempo e, como resultado, tivemos a regeneração da floresta que está em quase todo o entorno da sede. Um cenário fantástico, com a fazenda que por mais de 150 anos serviu ao desenvolvimento regional, hoje ela está devolvida à natureza. Temos nesse cenário a sugestão concreta para os governantes de Apiacá e Bom Jesus do Norte articularem a criação de uma grande unidade de conservação, garantindo a preservação dessa gigantesca reserva em processo de regeneração e fomentando o turismo no desenvolvimento econômico dos dois municípios. Além
Além da etnia Puri, nas terras da Fazenda Fortaleza também viveram indígenas coroado, conforme relato do naturalista Manuel Basílio Furtado quando se hospedou na fazenda, no ano de 1873, e fez contato com o indivíduo dessa etnia. E esses indígenas podem ter vivido nas florestas das montanhas de Apiacá por bastante tempo, até a segunda metade do século XX. Em 1959, no ano da emancipação política de Apiacá, Bom Jesus de Itabapoana recebeu a visita de um líder político indígena, político no sentido de articular com autoridades constituídas, postulando a defesa dos interesses dos povos indígenas. Era o cacique Arlindo Lírio do Vale, indígena da etnia Manajé, nascido na região amazônica, e que se mudou para a então capital do país, Rio de Janeiro. De Bom Jesus de Itabapoana, Lírio do Vale rumou para Apiacá, e segundo o noticiário do jornal Norte Fluminense, o chefe político indígena pretendia se estabelecer por um tempo no município capixaba, porém sem especificar o que motivou o Amanajé Lírio do Vale a se interessar por Apiacá. Seria a marcante presença dos indígenas Puri que atraiu Lírio do Vale a Apiacá? Fato é que ele permaneceu nas terras dos Puri por algum período e depois partiu, sem sabermos o que ele fez e com quem ele conviveu neste tempo de estadia em Apiacá. A notória Cachoeira dos Puri, que foi frequentada por muitas pessoas no período de atividade da fazenda e até hoje é ponto de registros fotográficos de exploradores da natureza, como o pessoal que integra os grupos de pedaleiros, bem como atrai a atenção de pesquisadores, memorialistas e professores. Esta cachoeira se localiza próximo ao casarão da sede, distante entre 300 e 400 metros, no sopé da Serra da Barra do Puri. Inclusive, em recente expedição de dois professores, Wallace Melo e José Francisco Laurindo, essa obra apresenta imagens de um poço e a Gruta dos Puri, que apesar de bastante assoreada, percebe-se que sua cavidade tem tamanho suficiente para a passagem de indígenas de pequeno porte, como os Puri. É nesta cachoeira, entre clareiras, poços e a gruta, que viviam os Puri que interagiam com a rotina da fazenda, e que já haviam ido embora da fazenda quando Dona Marisa Xavier nasceu em 1934. E certamente que um dos destinos desses indígenas foi o retorno ao local de origem, onde o capitão José Carlos de Campos se deparou com uma tribo em 1860, na parte mais alta da Barra do Puri. Esta produção empreendeu expedição para o ponto mais alto da Barra do Puri, em um local em que praticamente ninguém frequentou até 2 anos atrás, inclusive com cenários desconhecidos por integrantes da família proprietária da sede, exceto para o capitão José Carlos de Campos em 1860. Vamos conhecer o paraíso intocado, com árvores gigantes, entre poços e quedas d'águas paradisíacas. Seguimos rumo ao destino da expedição de 17 de janeiro de 2026, com Rosenberg Canedo, o atual proprietário de uma pequena parte da Fazenda Puri, me aguardando no posto Eldorado em Apiacá, para seguirmos uma motocicleta até o destino. Rumamos em direção à estrada que nos leva a São Pedro de Itabapoana e às regiões de Barra do Puri, Santa Fé e Batatal. E na medida que subíamos na rodovia, a paisagem ganhava panorâmicas encantadoras. Saindo da rodovia pavimentada, seguimos por uma estrada vicinal ao lado esquerdo, um trecho de terra de 3 km até a propriedade de Berg Canedo. Em todo o percurso, neste trecho final, o cenário nos arrebata, com a exuberância da Mata Atlântica jovem em recuperação, predominando o cenário em todos os ângulos.
partir da metade do trecho, nos deparamos com a primeira queda vindo de uma nascente de um pequeno riacho, que se encontra com o Ribeirão Barra Alegre nas imediações da sede da Fazenda Puri. Chegando na propriedade, de pouco mais de 5 alqueires de área, entramos na parte em que o Berg está investindo na cafeicultura, um planejamento de cultivar aproximadamente 10 mil pés, como forma de geração de capital para investir no seu principal objetivo, o turismo. Esse grota aqui, ó, de vez em quando eu desço por aqui. Aí vaza lá na fazenda, lá. Vaza lá perto, lá. Certo. É um lugar bom para poder fazer uma trilha. Eu tenho a ideia de fazer um movimento aqui. Um restaurante aqui, um deck de madeira, fazer uma cobertura. Um tempo atrás, né? E sabendo que estava vendendo um sítio lá no Puri, e fui lá dar uma olhada, né? Cheguei lá, difícil acesso, né? Estrada muito, aliás, estrada não tinha, né? Tinha que descer a pé pelos trilhos, e a estrada tinha acabado todinha. E fomos, o rapaz foi me mostrando, né? O espaço todo do sítio lá. E muita árvore, graças a Deus, muito verde. E, para minha surpresa, quando ele me levou lá na cachoeira, lá quando eu vi aquela água, eu fiquei até emocionado, porque é raro você ver propriedade com tanta abundância, né, de água. Então aquilo me marcou muito, me chamou muita atenção, onde que levei meu pensamento a Deus e pensei, vou fazer de tudo para poder adquirir essa propriedade. Até então eu não tinha aquele pensamento formado, o que eu ia fazer, né, com tanta beleza natural. Rosenberg Canedo comprou um pedaço de terra da Fazenda Puri que ninguém queria, mediante a topografia montanhosa e de difícil acesso, e pela reserva florestal originária que impede a abertura de área para exploração, seja agricultura ou pecuária. Porém, ao visitar a propriedade, o amigo Berg ficou em estado de choque com a exuberância da natureza. Ele estava diante de um paraíso de valor inestimável e comprou sem pestanejar, sabendo que se tratava da joia da coroa. Inicialmente, Rosenberg me mostrou a área que ele pretende fazer uma piscina natural e um restaurante. De a seguir, ele me conduziu para um dos cenários mais exuberantes do Vale Tabapuano, no curso do Ribeirão Barra Alegre, no alto da Barra do Puri. Ao chegar no primeiro poço e na respectiva queda, me veio à mente as gravuras dos expedicionários que tiveram contato com indígenas Puri e Coroado em suas tribos no meio das clareiras e cachoeiras, típico cenário de gravuras dos livros de história. São duas quedas paralelas que formam 3 poços, em uma grande clareira cercada por árvores com mais de 30 metros de alturas em média. Árvores centenárias, como jequitibá, cedro, paineira e sapucaia.
Rosenberg me disse que dentro dos limites de sua propriedade ainda havia uma outra queda da cachoeira, fazendo ressalva pelas dificuldades que encontraríamos no percurso dentro da mata para chegar nela. Sem relutar, concordei com a empreitada e adentramos a floresta a partir de um grande tronco caído por cima do riacho e seguimos a floresta pela encosta rente ao curso d'água. Todo esforço foi profundamente compensador. Ao chegar na grande clareira de formação rochosa, no entorno do leito do Ribeirão Barra Alegre. Parece um jequitibá. Oi? Parece um jequitibá. Um magnífico santuário ambiental. É a melhor definição para o pequeno sítio adquirido por Berg Canedo, com sua biodiversidade rica, seja na flora ou na fauna, em um ambiente de floresta originária que foi preservada por todos os proprietários que passaram por gerações, seja na Fazenda Fortaleza no século XIX e, posteriormente, na Fazenda do Puri do século XX. Retornamos da última queda e descansamos por alguns minutos para a penúltima incursão na propriedade, seguindo o morro acima em direção ao topo da Barra do Puri, onde tem uma ruína histórica do século XIX.
Chegamos no local, onde tem uma mureta com aproximadamente 40 centímetros de altura e entre 4 e 5 metros de comprimento, toda edificada com pedras sobrepostas, sem nenhum tipo de rejunte com qualquer espécie de argamassa. Segundo informado por Berg, na parte de baixo de sua propriedade tem outra estrutura que seria a base dessa estrutura hidráulica, que captava água para abastecer a fazenda. Graças a Deus eu consegui adquirir a propriedade e passando o tempo a gente vai amadurecendo e hoje a gente tem umas ideias aí, uns projetos aí para, se Deus quiser, a gente trabalhar com turismo rural, coisa que na qual aqui na nossa região é meio escasso. Então a gente projeta hoje para poder fazer chalé, várias coisas lá, apesar que a gente precisa, né, de ter apoio aí para poder ajeitar, né, a estrada. Um dos meus desafios maior hoje é a questão da estrada, mas se Deus quiser a gente está aí buscando parceria com os amigos, né? Você hoje é um parceiro que está me ajudando muito a dar continuidade, né, nesse projeto aí, para a gente estar em breve, a gente está com bastante pessoa indo lá visitar a cachoeira, aproveitando aquela beleza natural que temos ali e tão perto, né, da nossa cidade. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai estar fazendo muitas coisas lá para poder termos as pessoas lá nos visitando. Encerramos a expedição na propriedade de Rosenberg Canedo em um mirante natural, um dos pontos mais altos do sítio, com uma vista panorâmica de tirar o fôlego, com destaque para o vale onde está a sede das históricas fazendas. É como se fosse um ponto de observação dos indígenas, posicionados de maneira que pudesse observar todas as movimentações da fazenda à distância, em um paraíso sagrado que permanece preservado, mesmo depois de mais de 160 anos de exploração. O amigo Berg é um visionário, enxerga além das montanhas e vai empreender naquilo que suas terras têm de mais rico, a natureza preservada e a história pouco contada.